Abra no Salmo de número 141. Salmo 141. São apenas 10 versículos e eu quero lê-los com vocês. Senhor, elevo o meu clamor a Ti, vem depressa, presta ouvido à minha voz quando Te invoco. Quando que minha oração seja como incenso diante de Ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Senhor, põe um guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Que me castigue o justo, é um favor que me repreenda, é óleo perfumado que minha cabeça não vai recusar, pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Contra a rocha foram destruídos todos os juízes que diante das minhas palavras de sabedoria se mostraram insensíveis. Como a terra é arada e sulcada, assim são espalhados nossos ossos à beira da estrada. Entretanto, os meus olhos te contemplam, ó soberano Senhor, em ti deposito a minha confiança. Não me entregue à morte. Guarda-me da cilada que me armaram e das armadilhas dos malfeitores. Caiam todos os ímpios em sua própria rede, enquanto eu prossigo ileso pelo caminho. Amém. Fechemos os nossos olhos. Amado Pai, diante da leitura da Tua Palavra, dando início a esse culto de ação de graças, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e Teu favor, Te bendizemos e exaltamos. Quero aqui Te louvar por essa vida que veio para este culto público e aquele que porventura está a caminho. Que todos sejam grandemente abençoados, experimentando a realidade da Tua presença. Ó Deus, que cada vida tenha a sua fé renovada, avivada, fortalecida, engrandecida pela Tua Palavra. Que haja em cada coração um louvor sincero, uma devoção autêntica, um desejo de Te adorar. Senhor, abençoa cada obreiro no exercício do seu ministério. Peço a Tua graça sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. A primeira vez foi por volta de 6.000 anos atrás, no Jardim do Éden, ali no sul da Mesopotâmia, hoje região árabe, entre o Iraque e o Kuwait, países ali do final da Península Arábica. A primeira vez está registrada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7. E eu quero ler com vocês sobre esta primeira vez. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e este também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e viram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui nós temos a primeira vez que os olhos foram abertos. A segunda vez que eu quero falar para vocês nesta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 30 e 31. Aí nós temos a segunda vez que eu vou citar, onde os olhos foram abertos. Lucas 24, 30
e 31. Estando eles à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe o dava. Abriram-se-lhes os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. Essa segunda vez foi na cidade de Emaús, na noite de um dia extremamente triste. Provavelmente o sábado, onde Jesus no sepulcro, o domingo, onde Jesus do sepulcro havia ressurgido. A 10 quilômetros de Jerusalém, onde 2 discípulos, o nome de um era Cleopas, eles tinham percorrido, e naquela caminhada um estranho se juntou a eles, mais um peregrino, mais um viajante, mais um que tinha ido para Jerusalém por ocasião da Páscoa e estava voltando para a sua localidade. Mas aquele estranho puxou conversa, começou a falar com eles palavras agradáveis, palavras que começaram a incomodar positivamente o coração deles, a ponto do coração deles arder no peito. Um prazer, um sentimento diferente estava renascendo e estava aparecendo no coração daqueles discípulos, a ponto de, quando chegaram 10 quilômetros à frente, na cidade de Emaús, eles disseram para aquele estranho: fica conosco. Não, eu tenho que seguir viagem. Não, fica conosco, já se faz tarde, o dia já declina, fica conosco. E então, aquele estranho, vocês sabem quem é, ficou com eles, e foi como sinal de hospitalidade de um daqueles discípulos tomar um café. E Jesus, também era costume o visitante dar graças, era dado ao visitante esse privilégio. E quando Jesus partiu o pão e agradeceu, os olhos deles se abriram, e eles viram que aquele personagem, que aquele estranho que ali estava, era Jesus. Bom, em ambas as ocasiões, os olhos dos personagens envolvidos abriram-se surpreendentemente para enxergar algo que antes eles não enxergavam, antes eles não viam. Na primeira vez, Adão e Eva tiveram os olhos abertos para o pecado. Até então, teoricamente e experimentalmente, nunca visto ou sentido por eles, na verdade, teoricamente e experimentalmente desconhecido para eles. Quando eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí eles invadiram a única área que lhes era vetada, a única área que era fora do domínio deles. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, tudo é de vocês, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles ultrapassaram o limite, quando eles ultrapassaram a barreira, os olhos deles se abriram, mas de uma maneira errada, de uma maneira negativa. E o que aconteceu? O homem perdeu a sua naturalidade, o homem perdeu a sua inocência, o homem perdeu sua santidade, o homem perdeu sua espontaneidade e finalmente ele comprometeu seriamente o relacionamento com o Criador. Que trágico foi esse abrir de olhos, que fatídico foi este dia, que nunca deveria ter ocorrido. Os olhos foram abertos para aquilo que é mal. Que tragédia, que maldição se abateu afinal sobre toda a criação, não apenas o homem, mas todos os animais, a própria natureza, a terra foi amaldiçoada por um abrir de olhos, porque primeiramente Eva olhou para aquela árvore e desejou, achando que ela era gostosa sem nunca ter experimentado.
achando que ela iria dar algo mais para ele, sem nunca ter tocado. Que pena que esse olhar pousou sobre o fruto proibido, e a consequência foi esse abrir de olhos, trágico e terrível. Na segunda vez, os 2 discípulos de Emaús tiveram os olhos abertos para a realidade da ressurreição, que eles já tinham ouvido. Pela manhã, lá em Jerusalém, algumas mulheres que tinham ido ao túmulo bem cedinho, tiveram a experiência de ver o Cristo ressurreto, correram para os discípulos, esses certamente estavam lá, eles ouviram que Jesus tinha ressuscitado. Alguns discípulos foram, dentre eles Pedro e João, viram o Cristo ressuscitado. Ainda assim, esses discípulos não acreditaram, eles não acreditaram, mesmo com o coração queimando ao ouvir aquele estranho. Os olhos deles só se abriram quando eles sentaram à mesa. Queridos, entenda isso. O que quer dizer sentar-se à mesa? Quem você convida para a sua casa? Um estranho que você nunca viu, você convida para a sua casa? Uma pessoa que não é do seu convívio, você convida para a sua casa, você convida para a sua mesa? Normalmente não. Normalmente convidamos para o convívio do nosso lar, convidamos para a comunhão, aqueles que têm algo para nos dar, aqueles que aquecem o nosso coração com uma amizade, com um carinho, ou com palavras profundas e maravilhosas como esta. Os olhos deles se abriram quando à mesa eles estavam com Jesus, quando eles falaram: fica conosco, fica conosco, fica conosco. Esse sentimento precisa ser realidade nos dias de hoje, para que os nossos olhos sejam abertos para a grandeza, para o amor, para o poder, para a presença do Senhor. Fica conosco, fica comigo. A primeira vez, aqueles 2 primeiros seres humanos escolheram a desobediência, não priorizaram a ordem do Senhor, e olha a tragédia que se abateu sobre a humanidade. E essas 2 experiências contrárias ocorrem ainda nos dias de hoje. O pior de tudo é quando a maioria das pessoas só tem a primeira experiência, quando os olhos delas se abrem para o pecado, e por isso os pés, eles descem o primeiro degrau da contrarrampa, começa a derrocada, começa a queda, começa o fracasso, começa a maldição. Aí tem a primeira mentira, a primeira maldade, o primeiro gole, a primeira droga, o primeiro adultério, a primeira desconfiança, o primeiro fruto. É trágico quando só a primeira experiência de abrir os olhos acontece na vida da pessoa. Como é triste, e é isso que ocorre com a maioria da humanidade. Mas a segunda experiência corrige a primeira. O segundo abrir de olhos corrige o primeiro abrir de olhos. Porque a segunda experiência é a manifestação da misericórdia de Deus. Misericórdia essa que se revela de maneira simples, num abençoar, num partir do pão, num gesto carinhoso, numa palavra amiga, numa manhã ensolarada, onde Deus manifesta o seu amor. Mas entenda uma coisa: essa segunda experiência pode também se revelar numa manhã chuvosa, numa tristeza, numa melancolia, numa doença, num luto de um ente querido que partiu, numa decepção, numa amargura. Se cremos, se acreditarmos, independente das circunstâncias,
Os nossos olhos podem se abrir para o Cristo ressurreto, e aí nós vamos subir um degrau, chegando mais perto dele, buscando a transformação dele, e como 2 Coríntios 3,18 declara, nós vamos de glória em glória, chegando mais perto do Senhor. A segunda experiência recupera a humanidade, a segunda experiência recupera a felicidade, a segunda experiência recupera a trágica consequência da primeira experiência, todo o estrago provocado pela desobediência inicial. Entenda isso. A segunda experiência nos traz a confiança que Deus está perto, que é Ele que está aqui, é Ele que caminha conosco, é Ele que nos guarda e nos protege. A segunda experiência restaura aquilo que a primeira experiência destruiu, o relacionamento com o Criador. Lembra? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança foi corrompida pelo pecado, mas pelo Cristo ressurreto ela foi restaurada, nascemos de novo, o nosso espírito teve vida novamente, e nós podemos agora nos achegar a Deus sem barreira, sem impedimento, como era antes do primeiro abrir de olhos. Nós podemos, se nós cremos, nós podemos, se Jesus estiver à mesa, nós podemos, se o nosso coração arder, se você crer, se você confiar, se nele você descansar, se você buscar, se não permitir que as circunstâncias difíceis te oprimam, se não permitir que as circunstâncias difíceis te afastem, se não permitir que as circunstâncias difíceis te façam deixar de crer. Aqueles 2 discípulos, um deles era Cleopas, andando naquela caminhada tristes, comentando sobre a morte de Jesus, sobre o enterro dele, sobre aquele final de semana tão trágico, mas que deram ouvidos àquele estranho, e a fé começou a borbulhar, e um sentimento de expectativa, de alegria, de não sei o que, começou a se mover no peito dele, a arder e a queimar. Se você tiver sede de Deus, buscar o Senhor, amados, quando ler a palavra com amor, com sede, tendo o coração aquecido pela verdade bíblica. Quando dobrar o seu joelho para falar com Deus, você vai falar com toda a fé, e vai sentir a presença dele como se pudesse tocá-lo, aquele sentimento de quero mais, aquela sede de Deus, aquela vontade maior de buscá-lo. Quando isso acontecer, ele vai se revelar a você. Ele é presente. Ele estava ali naquela estrada, naqueles 10 quilômetros de caminhada, um dia todo, mas eles não viam, dominados pelas circunstâncias, pelos últimos acontecimentos. Foi necessário o quê? A palavra de Deus. Aquele estranho que era Jesus começou a falar das Escrituras, começou a citar o Velho Testamento e os textos proféticos que apontavam e que falavam a respeito do Messias e da ressurreição do mesmo. A palavra de Deus fez a fé deles se mexer novamente, ser avivada novamente, e aí por isso que eles pediram para o estranho entrar na casa deles. E que ótimo, maravilhoso pedido, que decisão acertada. 10 quilômetros de volta para Jerusalém, que pareciam 10 metros, que alegria. Entraram onde os discípulos estavam reunidos e disseram: nós também vimos, ele vive, a palavra de Deus. Queridos, entendam o que Deus está falando para você nesta noite. Abra o seu coração, abra a porta da sua casinha, coração, convide Ele para entrar e sentar, e o resto deixa por conta dEle.
Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. E outra coisa muito importante. Alguém precisa se importar com aqueles que tiveram apenas o primeiro abrir de olhos, a primeira experiência, aquela do pecado. Alguém precisa caminhar do lado nessa jornada chamada vida e compartilhar com aquela pessoa da palavra de Deus, para que algo possa acontecer, para que um sentimento de fé possa nascer, para que uma crença de que há esperança, há uma vida melhor, há confiança, alguma coisa precisa acontecer. Mas alguém precisa andar do lado. Quem será que vai? Quem vai se importar? Quem vai se preocupar? Quem vai caminhar com aqueles que precisam do segundo abrir de olhos para ver que Jesus Cristo vive, que a cruz está vazia, que Ele é presente, que Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Quem vai falar para eles? Quem vai fazer o coração deles arder de expectativa e de desejo? Quem vai mostrar para eles que Jesus é vivo, Ele é real? Sou eu. Deve ser a minha e sua resposta. Somos nós, a igreja de Jesus Cristo. É nossa missão aqui. Jesus não vai, a não ser que assim Ele queira, pois Ele é Deus, se apresentar na caminhada de alguém, não fisicamente como foi no caminho de Emaús, mas Ele vai se apresentar na caminhada de alguém, através de todo aquele que primeiramente se prostrou diante da cruz, através de todo aquele que tem um nome, igual o nome dele, cristão. Cristo menor. É nossa missão. Para tanto precisamos nos importar, para tanto precisamos nos preocupar, para tanto precisamos falar. Foi a palavra de Deus que fez arder o coração deles, levando-os a chamar aquele estranho para entrar na casa deles. Você tem a palavra de Deus, você tem o próprio Deus na sua vida, andando com Ele, servindo a Ele. Então permita que Ele te use para o segundo abrir de olhos, de maneira que aquela vida possa ser abençoada como você um dia foi, ao conhecer Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. No começo do culto eu li o Salmo 141, do versículo 1 até o versículo 10, são 10 versículos apenas. Mas talvez você não tenha percebido que eu dei uma ênfase no versículo 8. E eu quero ler agora o versículo 8 novamente. E após esta palavra, você vai entender o porquê. Esse texto diz assim: mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor, em ti tenho buscado refúgio, não me deixes sem defesa. Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor. Os meus olhos te contemplam, ó Senhor. Os meus olhos te contemplam. E eu pergunto no encerramento dessa palavra: em quem os teus olhos estão pousados? Quem você contempla? No mundo. Tudo começa com o olhar. Ontem tivemos o noivado da Mary e do Douglas Serafim. Hoje não veio ninguém. Estão todos celebrando o noivado ainda, né? E começou com o olhar. Eu não sei de que forma, eu não sei aonde, mas começou com o olhar. Aí houve um certo interesse, e esse interesse desencadeou o fato que aconteceu ontem, o noivado deles. Ontem eu fiz o casamento do Jean e da Larissa. Vocês, alguns apenas aqui conhecem o Jean e a Larissa, e começou também com o olhar.
e resultou no casamento deles. Tudo é assim. Ao comprarmos alguma coisa, primeiro olhamos. Vai comprar um carro, você olha o carro, você namora o carro. Vai comprar uma roupa, você olha a roupa, você vê, você investiga. Se puder, você usa, mas se é online, já o olhar é suficiente. Ok, você vê as medidas, você vê o preço, você vê a qualidade, mas você não está tocando. É o olhar que determina se você vai comprar ou não. Qualquer produto que você compre online, o sentido que é usado primariamente é o da visão. Tudo é visão, tudo é o olhar, tudo você vê primeiro. O diabo sabe disso. Por isso ele procura nos seduzir pelo olhar. Jó, grande homem de Deus e aquele que está na maratona cronológica, entrou agora no livro de Jó, leu hoje o capítulo 1, amanhã é do 2 até o 7, não tem moleza não. Então Jó declarou certa vez: eu fiz um acordo com os meus olhos, para não olhar para a mulher alheia com intenção impura. Ele fez um acordo com os olhos dele, porque Jó sabia essa questão do perigo do olhar maligno, do olhar errado, do desejo. A Bíblia diz que os nossos olhos são as janelas da alma. Através do nosso olhar, aquilo em que depositamos o nosso olhar, mostra o desejo do nosso coração. E eu pergunto novamente nesta noite: em quem você tem depositado os seus olhos? Abra o olho, diz o ditado. Abra o olho, cuidado. Em que você tem olhado o quê? Em quem você tem depositado o seu olhar? Olhe para o Senhor. Pela fé, confie no Senhor. Com toda confiança, confie no Deus de amor. Para que os teus olhos, abertos como na segunda vez, como dos discípulos lá em Emaús, você possa ver que Jesus vive. E se Ele vive, viveremos também. E se Ele vive, temos confiança e esperança em nada, nem Covid, nada vai nos derrubar, vai nos abalar, vai nos afastar. Quando temos os olhos pousados no Senhor, descansamos, confiamos. É assim quando a gente sai com a Dani, ainda que agora um pouco mais grandinha, mas eu não tiro o olho dela. Quando ela sai comigo, eu falo: perto de mim, Dani, eu quero estar te vendo sempre, eu quero você ao meu alcance. E ela, obediente, sempre fica juntinho. Da mesma maneira deve ser a nossa vida com Deus, pertinho, pertinho, pertinho dEle, ao alcance dEle. Lembra de Pedro, sobre o mar da Galileia, quando estava afundando, ele gritou, ele estava à mão, ele estava ao alcance, e Jesus o segurou. Entenda isso. Que triste aquele que só tem o primeiro abrir de olhos. Que trágico aquele que só enxerga o pecado. Como essas pessoas precisam de alguém que mostre o Cristo ressuscitado. E repito, sou eu. Essa deve ser a sua resposta: sou eu. Amém, queridos? Em que você tem pousado o seu olhar? Isso é espiritual. Isso é aqui dentro. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Feche seus olhos. Reflita sobre o que você ouviu. Reflita sobre esta breve palavra. Não menos importante por isso, não menos profunda por isso. Abra os olhos. Abra os olhos para ver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Abra os olhos. Abra os olhos para ver a graça e a misericórdia do Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos para ver a compaixão, a misericórdia, o poder. Abra os olhos.
Abra os olhos para crer que Jesus é fiel às tuas promessas. Ele jamais vai nos deixar, Ele jamais vai nos abandonar. Abra os olhos da alma para acreditar que Deus pode mudar e transformar a sua vida. Ele pode. Mas escuta, por favor, você precisa convidá-lo, você precisa aceitar este presente, essa manifestação de amor, que é a salvação através de Jesus. Escuta, você já entregou sua vida a Jesus? Você já pediu perdão dos teus pecados? Por favor, não deixa nada te distrair nesse momento tão importante. Você já se arrependeu? E pediu perdão com toda a sinceridade? Se você não fez isto, Deus está te dando nesta noite uma oportunidade. Se você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus, ou talvez tenha feito isso, mas dele se afastou por muitas coisas, porque para outro lado você olhou, outras coisas chamaram a sua atenção, talvez o sofrimento, a traição, a decepção te afastou de Deus, você desviou dele o olhar. Que tal voltar? Que tal se arrepender e voltar? Eu quero fazer um apelo e peço que você permaneça com os olhos fechados, porque esse é o momento de olhar para si mesmo. Você quer entregar a vida para Jesus? Você quer voltar para os braços do Pai? Se você quer entregar a sua vida, eu quero te fazer um convite, não para aceitar uma religião, mas para ter Cristo no coração. Eu quero te convidar para você ficar em pé no seu lugar. Se você quiser entregar a vida para Jesus, coloque-se de pé. Se você se afastou dele, não tenha vergonha que pessoas possam olhar para você. O importante é que Deus está te vendo. O importante é que Deus te ama. E Ele te chama para uma nova vida, um novo relacionamento. Ele te chama para uma nova comunhão, para a restauração. Não tenha vergonha. Se você quer entregar a vida para Jesus, fique de pé. Fique de pé. É hora de restauração. Você veio aqui hoje, você chegou agora, você veio nesse lugar, você não conhece ninguém quase, mas Deus te conhece, Deus sabe como está o teu coração, Deus conhece a sua vida. E você sabe como está a sua vida, você sabe. Você não quer se entregar para Ele. Não tenha vergonha. Levante a sua mão. Aí do seu lugar, levante a sua mão. Diga: eu quero ter os meus olhos abertos. Eu quero ter o meu coração renovado. Eu quero ter a fé avivada. Eu quero ter o meu interior transformado. Eu quero ter a verdadeira alegria. Eu quero ter a verdadeira paz, a verdadeira esperança, a verdadeira confiança. Eu quero ter os meus olhos abertos para ver uma nova vida, para crer. Abre o coração. Mantenha os olhos fechados. Todos vocês comecem a falar com Deus. Todos vocês comecem a falar com Deus, dando graças a Ele. Porque os teus olhos foram abertos, porque a sua vida foi transformada, porque você hoje vive verdadeiramente. Eu descobri que
leão. Escute. Eu descobri que havia um lugar seguro pra mim. Eu me vi nos olhos do leão. Fala com cada vida nesse lugar que haja transformação. Tira eles do engano, da mentira, da ilusão. Tira eles do que é errado, tira eles do pecado. Eles abram os olhos para ver a tua glória. Eles abram os olhos para ter transformada a história. Oh, Senhor Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregue-se ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida. Seu nome. Na cruz ele chamou meu nome. Na cruz ele chamou meu nome. Quando eu fico pensando que Jesus pensava em mim quando estava naquela cruz, como Ele pôde me amar tanto assim, como Ele pode amar você tanto assim. Pense sobre isso e abra o seu coração para Jesus. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.